Olá, amigo! Olá, amiga ouvinte! Aqui estamos para mais um Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Apresentaremos mais um estudo de caso e falaremos hoje sobre questões expostas no livro de Sidney Fernandes, Por que o Espiritismo Responde? E falaremos hoje sobre aspectos do sentimento e da razão. Se você tem alguma pergunta ou sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br. carloseduluz@uol.com.br. O que são lágrimas no coração? Deixe que as ardentes lágrimas humanas caiam uma a uma em teu coração, e nele permaneçam sem que as enxugues, até que seja desvanecida a dor que as causou. Helena Blavatsky. Quando lutamos contra a intolerância, o preconceito, o materialismo, os ceticismos arrogantes da ciência e de algumas religiões, começamos a permitir que as lágrimas ardentes comecem a pingar em nossos corações para que ocorra o sublime processo de libertação das velhas teias de aranha que não mais satisfazem as nossas incertezas existenciais. Para discutir, debater e falar sobre esse texto para vocês, amigos que nos acompanham hoje, convidamos alegremente Carlos Luz e Sidney Fernandes. Sejam bem-vindos, amigos, a mais um programa Além do Arco-Íris. Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa. E eu vou começar perguntando para Carlos Luz a respeito do progresso espiritual da humanidade. Carlos, nós temos como objetivo a evolução, mas como alcançar essa evolução? Como definir o progresso espiritual preconizado pelos espíritas em termos de humanidade, Carlos? Sidney, é um dos objetivos que temos como fator de evolução não seria outro senão aquele de harmonizar em nós a razão e o sentimento. Ou seja, fazer uma unificação entre esses dois aspectos. Nós vemos que muitas vezes nós temos reações de raiva, né? E depois temos momentos de afetividade, de bondade, e muitas vezes entendemos essa nossa variação, né, em termos de humor, em termos de maneira de perceber a vida, de perceber a realidade. Mas, no fim, a gente acaba fazendo o mal que não queremos e não o bem que queremos, plagiando aí as palavras de Paulo apóstolo, né? Ou parafraseando Paulo apóstolo. Então, nosso processo evolutivo, na verdade, nessa nossa fase de humanidade, é harmonizar, então, o sentimento e a parte racional. Termos essa unidade. A gente vê que Jesus, por exemplo, era um espírito evoluído que tinha essa harmonização entre sentimento e razão, né? Porque muitas vezes a gente se mostra frio, agindo racionalmente, com poucas componentes emocionais, emotivas e de sentimento, né? E por outro lado, muitas vezes nós nos mostramos em frente às situações da vida quase que puramente emocional, né? Deixando de lado a nossa racionalidade. Então, termos essa nossa unidade de reação, essa unidade de ser em nós, é um dos motivos da nossa evolução. Bem, Carlos, você já falou em programas anteriores a respeito das duas asas que devem nortear a nossa evolução. A asa da razão, do conhecimento, do cérebro, e a asa do coração, do sentimento. Mas, Carlos, parece que, obedecendo essa ciclotimia mencionada por você, ora, nós somos, assim, muito bons, fraternos, amigos, emotivos, e ora, somos frios, calculistas, até materialistas. Carlos, por que esse
esse vai e vem, a gente vai para as alturas e vai para as imensidões lá da inferioridade, porque essa ciclotimia de comportamento humano, Carlos? Sidney, essa ciclotimia ela acontece por vários motivos, né? Existem questões físicas, variações hormonais, por exemplo, né? O caso do TPM, né? A pessoa passa durante o mês todo aí, ó, né? A moça é um anjo de canduro, literalmente. E 3 dias lá, ela se transforma num demônio, entre aspas, né? Quer dizer, o que que acontece, né? Afinal das contas, o espírito dela é um demônio ou é um anjo? Né? Nós, é, seres humanos em geral, temos essa dualidade na nossa maneira de ser, do nosso interior. E as flutuações da carne, as flutuações dos hormônios, fazem com que aflore em nós uma realidade ou outra, né? Existem também em nós, né, sobre uma superfície de... A gente pode imaginar, né, em termos metafóricos, que o nosso inconsciente é como um lago profundo. A superfície do lago é o nosso consciente. E o inconsciente é a profundidade do lago. É a água que está abaixo da superfície. Então, a água da superfície ela está plana, ela está bonita, indica que nós estamos em estados emocionais tranquilos. Agora, de repente, algo lá no fundo se agita e a superfície se torna turbulenta. Então, essa agitação que vem do fundo, né, inclusive trazendo lodo, trazendo sujeira do fundo, ela, ela influi na superfície, influi no consciente, né, trazendo esse conteúdo das profundezas. Assim, nós também, frente a um estímulo, frente a uma palavra que uma pessoa nos diz, frente a uma agressão, um tipo de agressão, aquilo lá do nosso inconsciente, nós lembramos situações de vidas passadas que nós vivenciamos essas situações quando fomos agredidos ou como fomos xingados por isso e tivemos reações violentas. Então, na hora que a pessoa fala aquela palavra, aquilo aflora em nós, então, aquela interpretação, aquele entendimento, né? Aquela vida passada que se faz presente no tempo atual nosso. Então, esse aí seria, então, o motivo desse nosso interior se manifestar e influir na nossa maneira de ser, em termos de nos mostrarmos, de nos sentirmos em paz, ou de nos mostrarmos, ou nos sentirmos em um estado íntimo de turbulência, né? Então, com o processo evolutivo, nós vamos administrando, nós vamos limpando esse nosso inconsciente dessas experiências negativas e vamos aceitando a nós mesmos da maneira que somos e com o tempo isso aí vai eliminando até quando nos tornamos espíritos evoluídos, né, de níveis altos de evolução, em que essa natureza inferior nossa, ela pouca influência tem nos tempos presentes da existência. Em outras palavras, Carlos, a gente vai aprendendo, vai melhorando o conhecimento e, desculpe a expressão mais grosseira, vai criando vergonha na cara, né, Carlos? Porque a gente sabe o que tem que ser feito, como você falou ali, quando parafraseou Paulo de Tarso, a gente sabe o que tem que ser feito, já tem na parte cerebral nossa, a parte, vamos dizer, racional nossa, sabe o que tem que ser feito, mas a gente deixa que as emoções, às vezes, como diz você, provoquem um eclipse no aspecto bom que deveria ser cultivado por nós. Agora, Carlos, muita gente tem um certo pudor, um pudor moral de fazer o bem, porque acha que quando vai ser amoroso, quando vai estender a mão, vai demonstrar fraqueza e vai sair das normas diretivas da razão. É isso mesmo, Carlos?
Como combater essa prevenção? A gente sabe que pode fazer o bem, tem vontade, mas parece que fica meio inibido, Carlos. Essa questão de manifestar em nós essas tendências inferiores, uma técnica importante é nos observarmos a nós mesmos em ação, né? A gente, ou seja, observar as nossas atitudes. Se a gente se percebe irritado com alguém ou com alguma coisa, questionarmos a nós mesmos. Por que que eu me senti irritado? Por que isso que ele me falou me afetou dessa maneira? Só da gente fazer esse exercício, a gente está bipartindo nosso estado consciente entre ficar irritado e fazer essa análise. Essa bipartição já diminui a intensidade do sentimento, da emoção que nós colocamos nas palavras e que vem lá desse nosso inconsciente. E aí, a partir da hora que a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai tendo um aprendizado de ir observando que pô, não é para eu estar irritado com isso aí. Se a pessoa cometeu algum erro, pisou na bola, isso aí faz parte da nossa vida, faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa convivência, né, com as pessoas. Somos pessoas, somos seres imperfeitos na escola da vida, que é a nossa escola que nos ensina a perfeição dos seres que um dia nos tornaremos depois de muitas e muitas encarnações. Então não há por que ficarmos irritados quando alguém não age de maneira adequada ou que nós achamos que seja adequada conosco. Devemos sim entender, tentar interpretar o que aquela pessoa falou, o que aquela pessoa disse, devolver a ela em termos, né, de se é aquilo mesmo que você entendeu, se é aquilo mesmo que aquela pessoa está falando, está nos falando. Se ela confirmar se é aquele pensamento, né, e se aquele pensamento é um pensamento que profundamente agressivo a nós, o que nós devemos fazer? É absorver esse golpe, aliás, absorver esse golpe de maneira a entender, né, que, que tem alguma coisa em nós que, que pode e deve ser mudado, né? Raciocinar em cima disso aí, pensarmos nisso aí, e se chegarmos à conclusão que aquela pessoa agiu de maneira imprópria, de maneira violenta, de maneira agressiva, não justificada em função do nosso proceder, o que a gente faz? Perdoar, né? O exercício do perdão, que é um exercício que Jesus, pelo seu Evangelho, nos ensina. Então, praticarmos sempre esse exercício de perdoar, né? E com isso a gente vai adquirindo resiliência frente às situações, né? Ou seja, nos recompomos quase instantaneamente em função de agressividades que recebemos, de atos agressivos que recebemos, e vamos para frente, né, em termos de aprendizado, agregando então esses conhecimentos, esses valores a nós, ao nosso patrimônio de conhecimento. Carlos, você usou uma palavra resiliência, e eu acho muito importante. Quando você fala em resiliência, eu lembro do cobre, né? Que vai se adequando ali para poder se encaixar na sua finalidade de transmissão. Mas eu noto também uma coisa, Carlos. Aquilo que você falou sobre a reflexão, de você procurar dentro de você por que você se irritou, isso aí eu acho importante. E eu também quero fazer uma outra observação pessoal, Carlos. À medida que a gente vai conseguindo vencer algumas tendências que vêm do passado, coisas com as quais a gente nasce e, notadamente, trazemos de vidas anteriores, cada vez que a gente vence essa situação, parece que a gente fica com um reflexo condicionado de Pavlov, fica assim mais, vamos dizer assim, alerta para que a gente, no futuro,
não caia de novo nessa armadilha. Isto é, nós vamos adquirindo não só resiliência para aceitar o golpe, mas vamos dizer forças para não tornarmos a repetir os mesmos erros. Agora, Carlos, eu perguntei para você a respeito das pessoas que não são amorosas porque elas acham que não estão sendo racionais. Eu vou perguntar ao contrário agora, Carlos. Será que as pessoas muito racionais, elas, para serem racionais, elas têm que abandonar a bondade, o sentimento, a tolerância e também a maneira de vermos o semelhante, sentirmos o que ele sente, Carlos? Em outras palavras, para ser racional, temos que abandonar o sentimento, Carlos? Assim, né, aí seria nos transformarmos em máquinas, né? A máquina que é assim, que ela é racional pura. Apesar de que hoje em dia se usa a inteligência artificial, existem tentativas de se colocar reações, né? Principalmente quando se usa o tipo de consultório, né? Em que você pergunta, você dialoga com um programa de inteligência artificial, ele coloca nas suas respostas respostas que simulam a sentimentos, afetividade, né? Mas é uma simulação, uma imitação, né? Mas nós não devemos, né, nos destituirmos de afetividade e sentimento. A palavra ideal aí seria harmonizarmos o aspecto racional com o aspecto emocional, né? Nós estamos tratando, quando se fala em emocional, a gente já imagina uma relação interpessoal em que nós dialogamos com alguém, interagimos com alguém, e há emoção, há sentimento da nossa parte, há emoção, há sentimento da parte dele, e há racionalidade de ambas as partes. Então, quando nós estamos com a componente racional muito grande e o outro está com a componente emocional muito grande, nós devemos dar alguns descontos nesse aspecto, né? Muitas vezes, estarmos certo que é uma condição impositiva no diálogo racional, ele se torna secundário, né? É preferível não se mostrar para outra pessoa tão certa, mas é, interagir com ela, compreender com ela, participar com ela naquele momento de emoção, de sentimento, né? E então isso é importante. Carlos, eu vou colocar você agora numa saia curta, saia justa. E você falou muito em razão, falou muito em sentimento. Agora eu quero saber a sua opinião sobre Jesus. O Jesus, exemplo maior da humanidade. Nele, Carlos, prevalecia o quê? O sentimento ou a razão, Carlos? Jesus é sempre o nosso exemplo maior, né? Ele sempre, quando a gente pensa em Jesus, então, ele tinha harmonizado o sentimento e a razão, né? Quando ele falava, e é interessante que ele não condenava as pessoas, né? Ele transformava as pessoas, seus discípulos. A gente vê a transformação é, pela maneira dele se relacionar com os discípulos. Ao longo do tempo, cada um deles ia descobrindo, né, situações em que ele ia evoluindo naquele aspecto, sem precisar de que Jesus falasse ou lembrasse, né, do erro que a pessoa estava com ela. Né, o caso de Pedro, o caso de Paulo, né? Sempre eles cometendo erros enormes, né? Paulo condenou Estevão à morte de maneira injusta, absurda, né? E Jesus não condenou nesse aspecto. Por outro lado, permitiu que ele caísse em si e percebesse o seu engano, né? Lá no caminho de Damasco, então, no famoso encontro entre Jesus e Paulo, eles, e Saulo ainda até então, depois ele mudou de nome, aconteceu esse fato aí.
Nós estamos chegando ao final do programa, mas tem uma pergunta aqui que você redigiu para nós, que eu não quero deixar de fazê-la para você. Qual a pedra de toque? Você já falou em reflexão, já falou em conhece-te a ti mesmo, mas com suas palavras finais, Carlos, como identificar e combater a intolerância, o preconceito, o materialismo, o negacionismo, que infelizmente ainda encontramos na ciência e às vezes até em algumas religiões, Carlos? Assim, nesse caso, a gente não pode contemporizar com o erro, que a gente sabe que está acontecendo. Mas também não pode e nem deve bater de frente com a pessoa. Nós devemos usar recursos, né, de diálogo, de conversa, para que a pessoa, ela por si só, perceba o engano, né? Vamos imaginar um exemplo prático, né? Você vai na casa de um amigo, o amigo mostra um quadro que ele pintou. O quadro é maravilhoso, só que ele coloca uma moldura no quadro totalmente discordante com as cores e com a qualidade da pintura. No primeiro momento, você vai falar assim, nossa, mas que moldura, né, horrível, né? Aí o amigo iria, com certeza, ficar, se sentir agredido, né, por você. Isso aí poderia até estremecer a amizade. Agora, por outro lado, você chegasse e olhasse no quadro e falasse... Se você falasse que o quadro era maravilhoso, com aquela moldura, você estaria sendo falso, porque a moldura realmente não era lá essas coisas. Então, o que você faz? Você olha para o quadro, observa as qualidades do quadro e diz para o amigo, nossa, esse quadro é maravilhoso, é espetacular, né? Tá, né? Tem as cores, tem tudo. Faz todo elogio que você identificou nas qualidades do quadro. E depois fala assim, agora, uma coisa aí que, de certa maneira, está desvalorizando esse quadro é a moldura. Porque todo esse valor que tem no quadro, a moldura, se você conseguisse colocar uma moldura mais adequada, que combinasse com ele, esse quadro merece isso, né? Ele tem grande valor para que seja feito, assim feito. Ele seria diferente de você, num primeiro momento, destacar o defeito, o erro da moldura. Então, conclusão, na prática, sempre que nos for apresentado algo, olharmos primeiro o que é bom. É até um hábito salutar de nós buscarmos o que é bom nas pessoas e nos objetos. E depois, no segundo momento, é que nós podemos, então, fazer referência a alguma coisa que não esteja de maneira adequada, isso ainda se for o caso, né? Muito bem, Carlos. Muito obrigado pela sua participação. E eu devolvo agora para o nosso estudo central. Agradecido a você, Carlos, pela redação do nosso programa. E agora, chamo de volta José Aparecido de Oliveira, o nosso querido Theo, para o encerramento do programa Além do Arco-Íris de hoje. Muito obrigado, Sidney, obrigado, Carlos, e obrigado você que nos acompanhou em mais um programa Além do Arco-Íris, e claro, esperamos contar com a sua presença e a sua atenção na próxima semana, onde estaremos juntos mais uma vez para mais um programa Além do Arco-Íris. Até lá!